Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de laço de repetição, pegando aqui mais um exemplo para trabalhar com vocês. Esse exemplo aqui, ó, a gente vai ter que ler 20 valores reais, quer dizer que pode ser valores fracionários, né? E ao final a gente tem que exibir a soma e a média dos valores. Então, praticamente, a gente pegar cada valor, soma esse valor numa variável que vai acumulando, né, tudo, e aí depois que a gente fizer isso, a gente tem que calcular a média dos valores. Então, eu vou ter aqui uma variável fonte, que é a quantidade de valores, né, que a gente tem. Vai começar com 1 também, porque eu vou de 1 até 20, tá? Isso é um contador, isso não quer dizer que é o valor informado. Aí eu tenho aqui uma variável num, ou valor, como a gente quiser chamar, e vou ter uma variável soma que vai começar com 0. Então, como é um somatório, eu vou garantir que essa variável vai começar com 0 aqui. Como é um valor fracionário, vocês podem perceber, se eu coloco aqui, por exemplo, só o 0, ele dá um alerta, né, falando que essa variável ela é do tipo real e não inteiro. Então, eu posso colocar um ponto 0 aqui para fazer isso. E já vou declarar aqui a média, que é uma variável que a gente vai precisar, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vou colocar aqui um enquanto, né? Que praticamente tudo vai estar aqui dentro do enquanto, né? A leitura e a soma dos valores. Então, enquanto o meu conte for menor ou igual a 20, então, enquanto o meu conte for menor ou igual a 20, eu vou pedir o valor. Então, vou colocar aqui, escreva, né? Vou pôr um barra N aqui, informe o valor, tá? Vou colocar bem genérico aqui, inclusive. Aí, eu vou ler o valor na variável destinada a isso. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a soma, né? Então, para a média, eu tenho que somar todos os valores primeiro, para depois eu calcular a soma. Então, isso tem que estar claro. Primeiro, para aí para entender como que é o funcionamento, como que você resolveria esse problema, né? Você sabe que primeiro você tem que somar todos os valores para só no final calcular a média. Então, ó, para o vídeo aí para você raciocinar. Por exemplo, a média, eu vou calcular ela aqui dentro do enquanto ou fora do enquanto, né? Então, para aí pensar nisso. Em qual momento aqui eu vou calcular a média? Então, a soma, ó, outro ponto importante, como que eu acumulo os valores? Então, sempre eu tenho que pensar nisso. É muito comum vocês colocar apenas assim, ó, soma recebe o valor. Mas aqui soma, ela está acumulando. Para ela acumular, o que eu tenho que fazer? Soma, receber o que está nela mesmo, mais o valor. É assim que eu vou acumulando cada vez que o usuário informar um novo valor. E aqui eu vou colocar o conte mais, que é o incremento. Ó, a gente não pode esquecer disso aqui. Então, ó, para o vídeo e pensa, onde que eu vou colocar a média? Vai ser dentro do enquanto ou vai ser fora do enquanto? Eu vou colocar aqui fora do enquanto, ó, só a mensagem do somatório. A soma de todos os números aí eu vou colocar um maisinho, soma, né? Então, ó, vou deixar vocês pensando na média aí. Eu vou colocar a média aqui ou aqui fora, né? Vou executar aqui, vou mudar aqui para 5 valores, só para a gente testar, tá, gente? Então, ó, vou informar aqui os valores, ó. 10, 1, 2, 5. Aí ele colocou o somatório 23, ó. Eu posso até tirar esse barra N aqui, né? Vamos fazer de novo, ó. Aí agora eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele deu que o somatório é 15, né? Se a gente pegar 5, 4, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Né? Então, nosso somatório está correto. E aí, a média. Nós vamos calcular a média aqui ou fora? Né? Fora do laço de repetição. Eu só calculo a média depois que eu somar todos os valores. Então, não justifica eu fazer isso dentro do laço de repetição. Então, aqui agora, a média vai receber o quê? Soma dividido pela quantidade de valores. No meu caso aqui, ó, como eu alterei para 5, depois a gente volta para 20, só para a gente testar, eu alterei para 5. Ó. Então, eu vou colocar aqui 5, tá? Como eu fiz essa alteração,
né? Aí eu vou colocar aqui, inclusive, ó, 5.0, tá, gente? Se eu coloco só 5, ele vai fazer uma divisão de inteiros, ele vai pegar só a parte inteira da divisão. Então, vou colocar 5.0 aqui, que é a quantidade de valores. Vou executar, então vou colocar aqui agora os valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele falou que a soma dos valores foi 15. E eu não exibi a média, né? Eu tenho que exibir a média aqui, senão não vai dar resultado. Então, eu vou colocar aqui, ó, a média dos valores vai ser quem? Vai ser média, né? Que é a variável que a gente criou. Eu vou executar, vou colocar aqui de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o somatório deu 15 e a média deu 3, que é 15 dividido por 5. Vou colocar de novo, ó, 10, 20, 30, 40, 50. O somatório deu 150 e a média deu 30, que eu estou pegando dividido por 5, né? Então, se a gente mudar aqui para 20, vai dar certo com 20, desde que eu mudo aqui no limite e desde que eu mudo aqui na média, tá, gente? Ok? Então, é isso, ó, esse algoritmo aqui, mas bem rapidinho aqui na nossa aula, né? Só para a gente entender essa dinâmica. Então, ó, geralmente, a média aqui você vai calcular fora do laço de repetição, ou seja, você vai pedir cada valor, vai somar, vai incrementar e vai voltar aqui no laço de repetição. Ó. Então, vamos executar aqui passo a passo. Ó. Então, eu vou fazendo isso aqui, ele vai entrar, ó, vou arrastar aqui as variáveis para vocês visualizarem como que vai ficar. Então, vou incrementando aqui passo a passo. Ele vai pedir o valor, vou colocar aqui 1, vou dar Enter, ó, ele vai executar. Vocês podem perceber que o soma passou para 1, o valor vale 1. E o meu conte, ó, ele vai incrementar para 2. Ó. Vou fazendo aqui de novo, ele vai pedir um segundo valor, vou dar Enter. O meu soma passou para 3, porque o meu valor é 2 agora. 1 mais 2, 3. Ó. Ele vai acumulando ali, ó. E vai fazer isso aqui. Vou colocar 6 aqui agora. Vou dar Enter. Então, soma ainda não foi executado. Ó. Na hora que eu clicar aqui, o valor do soma, que era 3, passou para 9. Ó. Então, ele vai fazendo isso 20 vezes aqui até finalizar. Né? Não vamos testar aqui dessa forma, porque o vídeo vai ficar muito longo. O que eu quero que vocês entendam é isso, né? O que eu vou colocar dentro do laço de repetição? O que vai vir fora? Ou seja, aqui dentro eu vou colocar o que eu quero repetir várias vezes, né? Porque eu não preciso ficar replicando isso aqui um embaixo do outro, porque eu tenho a estrutura enquanto que faz isso para mim, tá bom? Então é isso, um grande abraço aí, até a próxima aula.